É um erro achar que o cristão não vai passar por dificuldades. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A Bíblia vai dizer que a chuva cai sobre justos e sobre injustos. A diferença não está em não passar dificuldades, mas na maneira como nós passamos por essas dificuldades. Ainda continuando o tema que se iniciou em Salmo capítulo 3, o Salmo 6 parece ter sido escrito na ocasião em que Davi está sendo perseguido por seu filho Absalão. O sofrimento vai se estendendo, o tempo vai passando, Davi em suas dificuldades vai tendo momentos de muita fé e em alguns momentos de muita tristeza, de muita angústia, pois como homem ele estava aflito, passando por dificuldades, gemendo, sofrendo, chorando. E o Salmo capítulo 6 mostra um momento de dificuldade e a maneira como Davi o superou. Vamos, portanto, ler Salmo capítulo 6, do versículo 1 em diante. O versículo 1 diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. O versículo 1 ele começa falando sobre a disciplina de Deus. Então Davi entende que de certa forma Deus está trabalhando nesse sofrimento, que existe o ato da disciplina, da correção, correção de rota, correção de valores, quando ênfases são perdidas, e o Senhor usa como recurso muitas vezes o sofrimento para nos ensinar, os desertos, como são conhecidos no meio cristão, um momento de dificuldade, onde você não tem nada para depender a não ser Deus. Aquele deserto pelo qual Israel passou, e no deserto Israel via o Senhor provendo de forma milagrosa o pão para eles comerem, uma nuvem que fazia sombra, uma tocha de fogo que além de guiar, aquecia, o céu onde Deus o deserto onde Deus é sua única provisão. É um lugar pedagógico. O Senhor nos ensina muitas coisas, principalmente a dependência dele, onde nós crescemos. E Davi entende que está passando por uma disciplina que vem da parte de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que os sábios, eles não desprezam a disciplina. Pelo contrário, eles amam a disciplina. Olha o que a Bíblia diz em Salmo capítulo 119, versículo 71. Como a disciplina traz benefícios para o homem. Diz assim: foi bom para mim ter sido disciplinado, ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Através da disciplina eu aprendi a tua lei. Em Provérbios 12:1 diz o seguinte: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então os sábios buscam a disciplina. E Davi era sábio, Davi buscava essa disciplina. No entanto, ele está passando por um sofrimento que vai perdurando. E então ele começa a invocar a misericórdia do Senhor. Ele sabe, como diz Hebreus, que a disciplina é para os filhos e não para os bastardos. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Então, dificuldades que muitas vezes surgem com a permissão do Senhor e nas quais nós permanecemos, a Bíblia está dizendo: suportem ela com paciência, sabendo que essas dificuldades foram permitidas pelo Senhor a fim de que houvesse disciplina. E por que ele disciplina? Porque o pai disciplina o seu filho. E se vocês estão sendo disciplinados, então entendam, vocês não são bastardos, mas são filhos legítimos. Nossos pais, diz Hebreus 12, 10 e 11, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina tem uma finalidade: produzir em nós a santidade, produzir em nós frutos de justiça, produzir em nós frutos de paz. Mas nenhuma disciplina é agradável a primeiro momento. E à medida que ela se estende, muitas vezes nós temos a impressão de que nós não vamos suportar. É esse o momento da vida de Davi. Ele está com a impressão de que ele não vai suportar por muito tempo a disciplina que ele está enfrentando.
Então, mesmo não desprezando a disciplina, como nós já conhecemos a história de Davi, ele não despreza aquilo que Deus quer trazer à vida dele, e a disciplina é algo que Deus está usando para o ensinar. Mesmo não a desprezando, ele está clamando pela misericórdia de Deus, devido ao fato de se estender esse período de provação. Nós vamos ver isso no versículos 2 e no versículo 4, que diz assim: Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Davi está apelando à misericórdia. É um apelo de quem conhece a Deus. Ele entende que o Senhor usa a disciplina para produzir frutos de justiça, paz, santidade, nos fazer parecido com Ele, nos amadurecer. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo: Senhor, os meus ossos já estão tremendo, eu vou desfalecendo, tenha misericórdia, por causa do teu amor leal. Então, Davi está apelando àquilo que é a essência de Deus, a sua misericórdia. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 28, versículo 21, que o juízo é uma obra estranha de Deus. E em Tiago a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Davi sabe disso, Davi conhece seu Deus. Então ele diz: Senhor, tem misericórdia, porque o tempo está passando, os meus ossos estão tremendo. Pode ser uma linguagem poética, mas por certo essa aflição que estava na alma já estava somando no corpo, né? Ele já estava desfalecendo, sentindo dores no corpo, como se os seus ossos estivessem quebrando diante das dificuldades. Mas sabendo que Deus é um Deus que tem prazer na misericórdia, conforme diz Miqueias. Inclusive, vamos ler esse versículo que está em Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Sabendo Davi que Deus é um Deus que tem prazer na misericórdia, que não retém a sua ira, e ainda que o homem ande desviado dos seus caminhos e longe do Senhor, quando este se arrepende, o Senhor usa para com ele de misericórdia, e usa de misericórdia com prazer. O que Davi está dizendo: Senhor, tem misericórdia, porque o tempo está passando, parece que eu não vou suportar. Olha o versículo 3, o que ele diz: todo o meu ser estremece, né? Tamanha era a depressão, a aflição, a angústia que estava dentro do coração dele. Até quando, Senhor? Até quando? Né? É a pergunta de quem não está aguentando mais, porque aquilo foi se estendendo, o tempo foi passando, e muitas vezes nós, como ele, né, chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, até quando? Ou pensamos: até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou passar por esse sofrimento? Né? Muitas vezes parece uma noite que não tem fim. Inclusive Davi, em uma linguagem poética, usa a expressão noite para sofrimento, para aflição. Em Salmo capítulo 30, versículo 5, a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, o choro de sofrimento, o choro de angústia, o choro de lamento, ele pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E quando esse salmo diz isso, não está falando de um período noturno que começa às 18, 19, 20 horas e vai até às 6 da manhã. Não, está falando de um período de sofrimento, de angústia. Então tem noites que parecem que nunca vai acabar. Noite que o sono vai embora por causa da preocupação. Noite que você se sente inseguro por causa da escuridão e porque os bandidos estão na rua, porque os homens maus estão praticando a sua maldade, né? Porque é justamente isso que a Bíblia afirma, que à noite os perversos saem, né? E nós, nessa insegurança, nesse sofrimento, nesse período de trevas, nós não vemos uma luz literalmente no fim do túnel. Mas quando a Bíblia usa a expressão que o choro dura uma noite, a Bíblia está dizendo: toda noite tem um fim. Nós sabemos que toda noite tem um fim. Então todo sofrimento tem um fim. Toda angústia uma hora vai acabar. Mas por você estar em uma noite difícil, parece que ela não terá fim. Parece que nunca mais o sol vai nascer. Mas pode ter certeza que o sol vai voltar a brilhar. E que o choro que durou uma noite, quando esse sol brilhar, será substituído por uma alegria que vem da parte de Deus, pois Ele é o nosso sol, Ele é o sol da justiça. Mas este momento, Davi está vivendo um período noturno e ele está perguntando: até quando, Senhor? Até quando? Deus é um Deus que Ele não tarda.
Deus, ele é um Deus que chega na hora certa. Deus, ele tem o seu tempo de agir. E se parece que está demorando para você, é porque ele está agindo, ele está trabalhando. E um grande milagre virá ao seu encontro. Nós sabemos disso. Davi também sabia disso. Mas no momento da aflição, algumas convicções são roubadas ou desafiadas. Né? Dentro de nós existe uma guerra, a esperança, a fé, ela é em todo tempo desafiada por dúvidas, por medos, por incertezas, mas a convicção ela vem quando nós dobramos os nossos joelhos em oração. E embora esse sofrimento de Davi seja tão grande, conforme diz o versículo 5, 6 e 7, que diz o seguinte: quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará? Eu estou à beira da morte, Senhor, e quando eu morrer eu não vou poder louvar o teu nome. Se o Senhor não me socorrer, eu vou morrer. É esta a sensação que eu tenho neste momento. Versículo 6, estou exausto, cansado de tanto gemer e de tanto chorar. Inundo de noite a minha cama de lágrimas, encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Estou cansado de chorar, de sofrer, de clamar, de buscar. E aí é que as coisas começam a mudar. Porque o sofrimento ele vem, o choro ele vem, a angústia ele vem, ela vem. Mas como nós falamos no começo, ainda que a noite vem para justo e para injusto, a maneira como o justo passa pela noite é diferente. Ele chora aos pés do Senhor. Ele tem a quem recorrer. Ainda que o sofrimento venha para os bons e para os maus, os bons passam pelo sofrimento acompanhados e muito bem acompanhados. E é isso que Davi faz. E quando ele faz isso, as coisas mudam dentro dele. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 8. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. E o versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. De repente, você vê que é substituído o desespero por uma certeza. No meio da angústia, vem uma fé. Então, ainda que no mesmo momento, ou na mesma aflição, ou no mesmo período, exista um momento de tristeza, angústia e de fé, essa fé só vem porque esse homem não desiste de Deus. Ele passa pela noite acompanhado do Senhor. Ele passa por essa aflição buscando a Deus. E olha o que ele diz: o Senhor ouviu o meu choro. Deus é um Deus que ouve lágrimas. Se no capítulo anterior Davi disse: o Senhor ouviu o meu gemido, agora ele está dizendo: Deus que ouve gemidos também escuta, também ouve as lágrimas, também ouve o choro. Não um choro de autopiedade, não um choro que somente lamenta o sofrimento, mas um choro de quem com fé busca a intervenção divina. É este choro, é esta lágrima que o Senhor escuta. Não a lágrima de quem quer apenas alguém para se compadecer de seu sofrimento, mas a lágrima de alguém que tem fé, de um Deus que vai ouvir a sua oração, porque esse choro é acompanhado de oração, é acompanhado de súplica, é acompanhado de pedido, é acompanhado de fé. E Deus escuta a fé, não sofrimento. Deus escuta as lágrimas de um homem que acredita que mesmo estando na noite, o sol voltará a brilhar. E aqui a convicção de Davi: o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor ouviu a minha oração. E aquilo entra no coração dele. Então aquela tristeza é substituída por uma convicção, por uma fé. O Senhor entrou com providência na minha vida. Olha o versículo 10, o último versículo. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Isso é fé. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A vitória de Davi está no futuro, mas a convicção está no presente. Os inimigos fugindo de Davi está lá na frente, mas essa certeza já está ali com ele, naquele momento, porque foi adquirida de joelhos. Foi adquirido com lágrimas, mas lágrimas de fé. Então, quando eu oro, crendo que sou ouvido por Deus, e esta é a certeza que temos, diz a Bíblia, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, nós sabemos que Ele vai nos atender. E se nós sabemos que Ele vai nos atender, nós já temos de descanso. Nós já temos paz. Essa paz que excede todo o entendimento, que é encontrada em oração, que é encontrada em súplicas e que o salmista encontra quando busca o Senhor. Nós aprendemos com esse salmo que sim, o justo passará por aflição, que sim, muitas vezes essa aflição vai doer em seus ossos, vai externar em seu corpo, ele vai gemer, ele vai pensar por ser humano que ele não vai suportar. Mas se em meio a essa aflição ele não desgrudar de Jesus, ele não desgrudar da oração, a convicção da proteção virá. Então ele entenderá que não há noite que dure para sempre, que o sol voltará a brilhar na sua vida, e quando o sol brilhar, a alegria virá novamente. Então ele vai olhar para trás e vai ver que aquela noite não foi tão longa assim, e que durante a noite ele estava muito bem acompanhado, e aquela noite lhe ensinou muitas coisas, porque é isso que a disciplina de Deus faz. Ela nos ensina, ela nos ajuda a crescer. Que Deus te abençoe e que Ele te fortaleça. E se nesse momento você está passando por um tempo de disciplina, creia, você está muito bem acompanhado. A noite vai passar e o sol vai brilhar novamente na sua vida.